Olá, Farmas! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso curso de indicação farmacêutica. Nesse curso você vai aprender o passo a passo para poder dominar o atendimento, a dispensação e a indicação de medicamentos. Você vai ganhar segurança para poder indicar os medicamentos corretos e melhorar assim a saúde do seu paciente aí na farmácia. Mas você pode estar aí se perguntando, para quem é destinado esse curso de indicação farmacêutica? Eu elaborei esse curso pensando em você, farmacêutico ou estudante de farmácia, mas principalmente para aqueles que na faculdade não foi fornecido ali o suficiente para poder trabalhar no dia a dia da farmácia. Nós sabemos que quão falho é a nossa grade curricular de ensino nas faculdades. Na faculdade a gente aprende as disciplinas de uma forma muito isolada. E quando a gente chega no mercado de trabalho, no balcão ali da farmácia, a gente se depara com pacientes polimedicados, com inúmeras reações adversas, interações de medicamentos e os pacientes que passam ali também por diversas patologias. E dessa forma nós precisamos de ter um raciocínio clínico para poder unir todas essas informações. Então nos falta aquele raciocínio clínico para ter domínio para fazer uma indicação correta e dessa forma proteger a saúde do nosso paciente. Esse curso também é destinado para você que quer passar segurança aos seus pacientes e ser capaz dessa forma de solucionar os seus problemas, as suas queixas que eles trazem. A maioria dos pacientes vai buscar a farmácia para poder resolver algum problema de saúde. Mesmo que esse paciente ele tenha um plano de saúde, ele sabe que ele vai demorar semanas e até meses para poder consultar ali com o médico. E se esse paciente vir aí de uma rede pública, o SUS, isso vai demorar ainda muito mais para que ele possa conseguir um atendimento. Então, grande parte dessa população vai buscar a farmácia como aí uma prioridade para resolver o seu problema de saúde. E o profissional farmacêutico é que vai estar ali na farmácia e precisa estar capacitado muito bem sobre indicação farmacêutica para poder atender essa demanda da população. Esse curso também é destinado para você que quer ser um profissional melhor, né? Que quer se atualizar com as novas novidades aí do mercado. Hoje nós estamos passando por uma valorização muito grande do profissional farmacêutico. Nós vimos aí a conquista da prescrição farmacêutica, do consultório farmacêutico, da possibilidade de realizar exames clínicos dentro das farmácias, a possibilidade de prescrever contraceptivos hormonais para as nossas pacientes. Então nós estamos caminhando cada vez mais para conquistas maiores e sucesso na profissão farmacêutica. E aquele profissional que não se adequar, que não melhorar os seus atendimentos, que não souber indicação farmacêutica, infelizmente, ele vai ser substituído por outros profissionais mais qualificados. Esse curso, então, ele é destinado aí para todos vocês que querem ter ali o conhecimento total, a segurança para poder indicar o medicamento certo para o paciente e dessa forma melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Meu nome é Ângela, tenho uma farmácia desde 2006. Na verdade, a gente abriu essa farmácia por causa do meu marido, que já era farmacêutico. Já estava no ramo há 10 anos e a gente abriu a farmácia e a partir daí eu fui fazer faculdade. Eu sentia dificuldade em algumas coisas, dúvidas em algumas coisas que na faculdade a gente não aprende, né? É tudo muito ali básico, né? É um curso muito amplo e eu vi que depois do curso faltava muita informação, muita coisa que eu ainda tinha dúvida, né? Na verdade, quando a gente vai para o balcão de farmácia é completamente diferente, né? A faculdade não te ensina a estar no balcão sobre
cada medicação, sobre as interações medicamentosas, sobre medicamento mesmo, específico, de como orientar o paciente, sabe? É isso que é a maior dúvida de todo mundo que chega no balcão. Eu vejo porque eu sou farmacêutico, meu marido é farmacêutico e eu tenho mais 2 farmacêuticas, né? E todo mundo vem com a mesma dúvida pro balcão, porque você aprende lá a parte técnica, né? Mas quando chega no balcão e o paciente quer saber específico sobre cada medicação, sobre as interações, o porquê disso, o porquê daquilo, a gente não está preparada para isso, para fazer indicações, para orientar o paciente. Assim, é muito, muito, muito conteúdo e a gente se vê perdida, sem direção, né? Por onde eu começo? Lebula? Meu Deus, são milhares, né? Então, assim, a gente fica bem perdida. E daí eu achei esse curso, vi a Daiane falando, gostei muito do jeito dela de se comunicar. Ela tem uma linguagem muito fácil, muito acessível para todo mundo. E é aquele basiquinho que às vezes a gente tem dúvida em algumas coisas, né? E fica buscando na internet, tem muita informação, às vezes fica um pouco, será que é isso? Será que não é? E isso tudo eu vi no curso da Daiane. É tudo que a gente utiliza ali no dia a dia do balcão. Tudo que ela fala aí, nossa, é perfeito. Tudo se encaixa. Tem uma parte que a Dai estava falando sobre os probióticos, sobre análises de exames laboratoriais. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, nossa, eu preciso estudar sobre isso. A forma com que ela traz isso, a linguagem que ela utiliza, nossa, é maravilhoso. E como que vai funcionar o nosso curso de indicação farmacêutica? Bem, o curso ele tem ao todo 4 aulas. Hoje é a nossa primeira aula, onde você vai aprender os 5 pilares fundamentais para poder fazer uma indicação farmacêutica de forma segura. Então, nessa aula, nós já vamos ter aí um caso clínico para você dominar a indicação farmacêutica. Na aula 2, que vai ao ar na quarta-feira, você vai aprender a indicação farmacêutica na prática na pediatria. Então, nessa aula, nós vamos entender ali quais são os parâmetros que nós precisamos avaliar para poder garantir ali a segurança na indicação farmacêutica para crianças. Então, nós vamos aprender sobre cálculos de medicamentos, um assunto muito importante. É extremamente importante que você, farmacêutico, saiba ali dominar a indicação farmacêutica para crianças e saber as consequências também que podem ocorrer caso haja uma dispensação de algum medicamento errado. E aí nós vamos seguindo para a nossa terceira aula, que vai ao ar na quinta-feira, também às 9 horas, onde nós vamos aprender os principais erros que você comete aí na indicação farmacêutica. E para poder fechar, no domingo, dessa vez vai ser ali às 15 horas e ao vivo, eu vou te mostrar como fazer um atendimento farmacêutico na prática. Então, vou te dar ali o passo a passo bem detalhado. É importante você lembrar, esse curso também tem um certificado de participação para quem assistir todas as aulas. E como que eu vou saber se você assistiu aí todas as aulas? Vai funcionar da seguinte forma. Ao final de cada aula, eu vou te passar uma palavra-chave. Essa palavra-chave ela vai servir para você desbloquear o seu certificado ali no final do nosso curso. Então é muito importante que você anote essa palavra no final de cada aula. Ah, Daiane, mas eu trabalho, eu não consigo assistir aí a aula da estreia, no horário de estreia dessa aula. Não tem problema nenhum. Você pode assistir a gravação das aulas a qualquer hora do seu dia. O que vale é você assistir e anotar essa palavra-chave que vai ser liberada ali no final de cada aula. Talvez você que esteja aqui me assistindo ainda não me conhece, então eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Eu sou a Daiane, eu sou farmacêutica, pós-graduada em farmacologia clínica e prescrição farmacêutica e também possuo MBA em gestão empresarial. Eu fiz a faculdade de farmácia e nos últimos períodos eu entrei num estágio em uma grande rede de drogarias. Então eu entregava ali nesse estágio absolutamente tudo de mim. Eu fazia muito mais do que eles esperavam. Então, chegando ali no final do meu período de estágio, eu fui chamada para poder ingressar naquela rede
como uma farmacêutica responsável técnica. Mas aí me veio ali todo aquele medo do mercado de trabalho. Será que eu realmente estava preparada para aquilo? Será que eu teria segurança para poder indicar, para poder atender os pacientes ali na farmácia? O medo, a insegurança, tudo isso fazia parte de mim e eu não me sentia totalmente preparada para aquele cargo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não tinha muita opção. Eu precisava honrar aquela proposta. E também a minha família, já que eles tinham investido muito em mim ao longo ali de toda a minha faculdade. Eu perdi a minha mãe quando eu ainda estava no 5º período da faculdade, devido a um câncer muito difícil de ser tratado. E eu, como primeira filha, meus pais tinham um sonho de ter ali uma filha formada na faculdade. Então, meu pai teve que se esforçar muito para continuar pagando a minha faculdade, todas as minhas despesas ali em outra cidade. Eu sou do interior de Minas Gerais e eu fui para a capital, para Belo Horizonte, para poder ter ali o acesso a uma faculdade de melhor qualidade. Então não foi fácil para nenhum de nós, mas me confortava saber que minha mãe ficaria muito feliz de ver ali a sua filha formada e trilhando ali um caminho de sucesso. Então assim eu fiz, comecei atendendo ali os pacientes no balcão da farmácia mesmo, estudava muitos casos clínicos dos pacientes e trazia resultados. E assim, no dia a dia, eu comecei a perceber os clientes retornando ali na farmácia, porque eles tinham resultados com os meus atendimentos. Eu me lembro claramente de uma paciente idosa com muitos problemas gastrointestinais, várias queixas, inúmeras idas a médicos ali e nada melhorava. Então eu propus para essa paciente um tratamento e um acompanhamento ali de 3 meses. Logo no primeiro mês, ela retornou à farmácia para fazer o seu acompanhamento e já me relatou ali uma memória muito significativa. Havia ficado ali extremamente grata por eu ter enxergado ela por completo, por eu ter investigado o seu problema de saúde e me destinado a melhorar ali a sua qualidade de vida. Isso me marcou tanto, porque ela sempre me indicava para todo mundo que ela conhecia. Era vizinho, era filho de amigo, era amigo da igreja. Todo mundo chegava ali na farmácia dizendo: eu vim porque a dona Alzira me falou de você. Isso para mim não tem preço. E assim, diante de tantos resultados, veio um reconhecimento ali na drogaria. Em 6 meses eu estava sendo promovida ali a gerente de loja. Mas ao mesmo tempo eu queria ainda mais. Então eu resolvi mudar de cidade e ir atrás ali de um sonho meu, que é abrir a minha própria drogaria. Então em março de 2012 eu iniciei um modelo de negócio baseado naquilo que eu sempre pensei, uma farmácia voltada para o atendimento clínico do paciente. Uma farmácia como um estabelecimento de saúde, porque para mim farmácia é um estabelecimento onde ele será a primeira procura de muitos pacientes para poder resolver o seu problema de saúde. A realidade da maioria da população brasileira é essa. Não possuem acesso a consultas médicas com facilidade. Então a farmácia vai ser ali aonde que ele vai buscar ajuda para o seu problema de saúde. E é por isso que nós farmacêuticos precisamos estar preparados para essa demanda. Então foi isso que me impulsionou a ser melhor para o meu paciente. Eu estou ali na farmácia não para brigar por preço, como um comércio qualquer. Não apenas para ser uma entregadora de caixinhas. Eu estou ali preparada para poder dar valor para o meu paciente. Então, nesses aí 14 anos de trajetória, o que eu tenho conquistado no meu dia a dia são clientes que são fidelizados, são clientes satisfeitos com o meu atendimento de qualidade, com a minha orientação, com o meu comprometimento ali com aquele paciente. E hoje o que eu quero
é poder inspirar também outros farmacêuticos a acreditarem em si, a poder enxergar o quanto ainda precisa ser feito para poder melhorar e aumentar o reconhecimento desse profissional. Eu decidi, por isso, passar todo o meu conhecimento desses 14 anos ali no campo de batalha, atendendo ali milhares de pacientes, resolvendo ali seus problemas de saúde através dos meus treinamentos. Então eu quero que você se sinta realizado, que você se sinta reconhecido na sua profissão, que não fique escravo ali do balcão da farmácia, trabalhando ali como mero atendente aos finais de semana, aos feriados, sem tempo ali de lazer para você, para sua família, para sua saúde. Eu quero que você tenha independência financeira, que você possa cobrar pelos seus atendimentos e assim gerar valor ali nos seus atendimentos e ser cada vez mais um farmacêutico mais reconhecido e mais valorizado. Então agora que eu já expliquei ali como que vai funcionar todo o nosso curso de indicação farmacêutica, nós vamos agora ao nosso conteúdo de hoje. Nós vamos começar aí abordando os 5 pilares fundamentais para poder você fazer uma indicação farmacêutica de forma segura. Vamos lá? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, em que nós vamos aí abordar as 5 etapas fundamentais para você fazer uma indicação farmacêutica de forma segura. Então nós vamos abordar sobre 5 pilares fundamentais. Então vamos falar sobre a avaliação do paciente, sobre a sua definição do problema de saúde, sobre a seleção do medicamento, sobre o 4º passo, que é a orientação do paciente, e finalizando com o acompanhamento e o monitoramento desse paciente. Então, quando a gente fala ali sobre avaliação do paciente, né, esse é o nosso primeiro passo. Quando o paciente chega ali na farmácia, no balcão da farmácia, ele procura o farmacêutico para uma indicação de medicamento. Então, a gente precisa entender esse primeiro passo e, dessa forma, realizar uma avaliação completa do nosso paciente. Então, precisamos de coletar informações para que a gente possa, dessa forma, construir um raciocínio lógico, um raciocínio clínico para fazer uma indicação farmacêutica de forma segura e eficaz. Então, a gente precisa de conhecer a história clínica do meu paciente. Então, quem que é o meu paciente? Eu preciso de entender ali quais são as características individuais do meu paciente. Por quê? Todo problema de saúde, ele traz consigo sinais e sintomas que eu vou investigar através ali de uma anamnese farmacêutica para poder identificar ali qual o problema de saúde desse paciente. Então eu preciso de conhecer a sua história clínica, eu preciso de conhecer quem que é o paciente que eu estou ali atendendo. Por quê? Para o mesmo problema de saúde, eu vou ter indicações diferentes de acordo com a individualidade do meu paciente. Então, se eu tenho um paciente idoso, se eu tenho uma criança, se eu tenho uma gestante, se eu tenho uma lactante, eu posso ter ali o mesmo problema de saúde, mas as minhas indicações vão ser totalmente diferentes, porque cada paciente ele precisa ser olhado de uma forma individualizada. Então, o mesmo problema de saúde que cada paciente pode trazer, vai me trazer ali indicações totalmente diferentes. Então, por isso que eu preciso de entender quem é o meu paciente. Eu preciso também de entender ali se esse paciente traz alguma alergia a medicamentos. Então, eu só vou descobrir isso através da minha anamnese farmacêutica. Eu preciso de entender se ele tem alguma alergia para que eu não possa, dessa forma, indicar um medicamento que vai causar alergia daquele medicamento, daquele paciente. E não só aquele medicamento, mas a toda a classe medicamentosa que ele pode ter ali, uma alergia. Eu preciso de conhecer as condições médicas pré-existentes desse paciente. Então, quais são os problemas de saúde que esse paciente traz? Esse paciente é hipertenso, ele é diabético, esse paciente tem alguma insuficiência renal, uma insuficiência hepática. Isso tudo vai impactar na minha indicação farmacêutica para eu poder avaliar a segurança dessa indicação. E também entender ali quais são os medicamentos que o paciente já faz uso. Por quê? Em alguns momentos a gente vai entender que
algum problema de saúde vai poder estar relacionado a um próprio medicamento que esse paciente faz uso. Aquele paciente chega ali na farmácia para você, muitas vezes relatando um quadro de diarreia. Então, ele trouxe um sintoma para você ali no balcão da farmácia. Aquele farmacêutico que não domina a indicação farmacêutica, ele simplesmente vai isolar esse sintoma, que é a diarreia, e vai indicar ali um probiótico para esse paciente, um repositor da flora intestinal, achando que ele vai resolver o problema desse paciente. Mas a partir do momento que eu identifico que o paciente está com diarreia e vou ali através da anamnese farmacêutica identificar o que está causando essa diarreia no paciente, entender a causa específica desse problema de saúde. Então eu identifiquei ali na minha anamnese farmacêutica, por exemplo, que esse paciente faz uso de metformina. Esse paciente iniciou metformina aí algumas semanas atrás e vem tendo quadros de diarreia frequentes. Então eu sei que a metformina é um medicamento que tem como reação adversa causar diarreia no paciente. Então o que eu preciso de identificar nesse caso? É avaliar esse paciente e encaminhá-lo ali ao prescritor. Muitas vezes trocando pela forma farmacêutica de liberação controlada, isso vai ajudar ao paciente não ter quadros de diarreia com a metformina. A gente sabe que a metformina de liberação imediata, ela tem ali um pico de ação e dessa forma causa realmente essa reação adversa da diarreia. A liberação controlada, a gente começa a ter ali uma concentração plasmática mais linear. E isso diminui esses efeitos adversos do próprio medicamento. Então, uma orientação, um encaminhamento, nesse caso, é a melhor opção para esse paciente. Apenas a troca ali pela liberação controlada já vai resolver o problema de diarreia do paciente. Então, não é indicando probiótico, não é indicando repositor de flora intestinal que esse paciente ali que está com uma reação adversa ao medicamento vai ter o seu problema de saúde resolvido. E a gente só vai conseguir descobrir isso trazendo ali todos esses passos, avaliando o paciente, trazendo ali a anamnese farmacêutica e desenvolvendo esse raciocínio lógico, esse raciocínio clínico. Um outro paciente que te apresenta diarreia ali no balcão da farmácia, eu preciso identificar quais outros sinais e sintomas estão relacionados a essa diarreia. O paciente ele não apresenta ali somente um problema de saúde, ele tem outros sinais e sintomas associados que eu preciso de investigar. Então eu preciso investigar há quanto tempo o paciente apresenta esse quadro de diarreia para eu saber se é uma diarreia aguda ou se é uma diarreia crônica, porque dependendo ali do tempo, o tratamento é totalmente diferenciado. Eu preciso de entender se esse paciente apresenta ali outros sinais e sintomas associados, se ele apresenta náusea, se ele apresenta enjoo, se ele apresenta quadros de vômito, se ele apresenta dor abdominal, se ele apresenta ali como é que estão as características das fezes desse paciente, tem sangue nessas fezes, qual a quantidade de evacuações que esse paciente apresenta durante o dia, como que está a hidratação desse paciente. Então, tudo isso vai me mostrar qual é o real problema do paciente, qual é a causa real do problema do paciente e assim eu poder traçar ali uma indicação farmacêutica que seja realmente segura e que seja realmente eficaz para esse paciente. A gente não pode simplesmente pegar um sintoma isolado e querer fazer uma indicação para esse paciente sem entender ali todo o seu quadro clínico. Então, toda a história clínica do paciente, com todas as condições pré-existentes que ele está apresentando, todos os medicamentos que ele faz uso e desenvolver dessa forma um raciocínio para que eu possa chegar ali a uma indicação que seja realmente segura e eficaz para esse paciente. E aí o nosso próximo passo vai ser definir qual é o problema de saúde desse paciente. É trazer estratégicas ali para a gente poder identificar o foco do problema do paciente. Então, com base ali nessa avaliação do meu paciente, o farmacêutico ele agora tem base para poder identificar o problema de saúde ou a condição que vai requerer ali um tratamento que seja baseado nos sinais e sintomas que esse paciente vai te apresentar. Então, é muito importante a gente poder definir com precisão qual é esse problema de saúde, para a gente poder escolher dessa forma o medicamento que seja ali realmente adequado para o nosso paciente.
Então, a gente tem aí um exemplo, né, como um caso clínico, para a gente poder ilustrar e desenvolver ali esse raciocínio ali clínico. Então, uma criança ali que chega na farmácia ali com o cuidador, com a cuidadora, apresentando tosse com obstrução nasal e uma dificuldade de respirar. Então, qual que é o problema de saúde aí dessa criança que vai requerer um tratamento? Então, você pode chegar ali com esse sintoma isolado. É uma tosse, obstrução nasal com dificuldade de respirar. Então, o farmacêutico que ele não domina ali o atendimento farmacêutico, a indicação farmacêutica, ele pode se isolar apenas a esse sintoma e fazer uma indicação incorreta para essa criança. E dessa forma, não resolver o seu problema de saúde e não ali tratar esse paciente de uma forma individualizada e com segurança. Então, a gente precisa de identificar, é uma tosse? A tosse é um sintoma. Então, quais são aí os problemas de saúde que estão associados a essa tosse? O paciente também apresenta uma obstrução nasal com dificuldade de respirar. Então, essa obstrução nasal ela é devida ao acúmulo de secreção que está gerando ali essa obstrução nasal. Então, a gente sabe que a obstrução nasal ela está muito relacionada, principalmente em crianças, à coriza, às secreções. E essa própria secreção é uma consequência de gerar tosse no paciente. A gente sabe que tosse é um sintoma reflexo do organismo. A partir do momento que a gente tem ali a presença de secreção, a tosse ela vem como ato reflexo para poder expelir essa secreção, para que essa secreção não fique ali acumulada. Então, são sintomas muito associados. E a gente não pode simplesmente indicar um medicamento para um sintoma específico. É entender ali o que está causando essa tosse e, consequentemente, ali esse acúmulo de secreção, essa obstrução nasal nessa criança. Então, sempre a gente vai se deparar com uma queixa específica ali no balcão da farmácia. Muitas das vezes o paciente vai te procurar na farmácia com aquela queixa que ele tem ali maior problema, maior empecilho que está causando ali o problema de saúde dele, seja diarreia separada, seja tosse separada, ele sempre traz um sintoma para você. E é a sua função de poder o quê? Associar e buscar aqueles sinais e sintomas que estão associados a essa queixa específica, para você poder entender ali qual é o real problema do paciente. É tratar o foco do problema e dessa forma trazer ali uma indicação que seja realmente eficaz. Porque se a gente trata esse paciente somente baseado no sintoma, esse paciente ele vai ser ali utilizado um medicamento que não vai tratar o foco do problema. Então, momentaneamente, ele vai usar ali um medicamento muitas vezes que a maioria dos farmacêuticos indicam para tosse como xarope, que momentaneamente vai cessar essa tosse. Mas após ali a finalização desse xarope, essa secreção vai aumentando, essa obstrução nasal pode aumentar e o problema de saúde não ser ali resolvido. Então, é aquela coisa que o paciente retorna muitas vezes a farmácias relatando que já usou aquilo, já usou tal medicamento e não teve ali sucesso no seu tratamento. Por quê? Porque não foi identificado a causa real desse problema. Então, se a gente tem alguns sintomas, a gente vai identificar através ali de outros sinais e sintomas qual é ali a minha queixa específica, o meu foco do meu problema para fazer ali uma indicação que seja realmente eficaz. Isso através de perguntas assertivas para o meu paciente. Então, através desse sintoma, eu vou perguntando, eu vou fazendo anamnese farmacêutica para eu chegar ali no foco do meu problema e dessa forma indicar o medicamento que seja seguro e eficaz para o meu paciente. Então, a gente sabe ali que essa paciente está com um quadro de tosse. Então, vamos entender ali quais são as principais causas de tosse em crianças. Como nós falamos, tosse é um mecanismo de defesa, ela é um sintoma, ela não é um problema de saúde, ela é um sintoma, ela não é uma doença. Então, a sua causa, ela precisa ser investigada e tratada. Como a gente falou, a tosse é um ato reflexo de eliminar as secreções e proteger dessa forma as vias aéreas de possíveis complicações ocasionadas ali por essa secreção.
Ela também pode ser causada por uma reação a agentes agressores, então, como fumaça, como cheiro, como frio, como poluição. Então, ao paciente inalar essa fumaça, essa poluição, um cheiro muito forte, ele pode desenvolver ali uma tosse como ato reflexo. Então, em pacientes alérgicos e também em bebês muito pequenos, em crianças muito pequenas, nós temos aí que as vias aéreas, principalmente as vias aéreas inferiores, elas são muito reativas e muito imaturas ainda. Então, a maioria das complicações de quadros aí de secreções em criança vem devido aí essas vias aéreas serem muito reativas, ainda serem muito imaturas. E aí vem o reflexo que era protetor e que se torna dessa forma ineficaz, né? Então a gente tem esse reflexo, né, no adulto, numa criança aí já mais com uma idade mais elevada, de ter um reflexo de tosse para poder eliminar essas secreções. Em crianças muito pequenas e até pacientes alérgicos, a gente tem essas vias aéreas muito imaturas. Então, um bebê, a criança, ela não consegue simplesmente, né, eliminar essas secreções de uma forma ali da fisiologia ali do aparelho respiratório. Então, dessa forma, a gente tem muito acúmulo de secreção, muito acúmulo de coriza em crianças muito pequenas. Por isso que é muito comum, né, crianças muito pequenas sempre ali tá aparecendo na farmácia com o nariz escorrendo, com muita secreção, com muita coriza, com muita tosse, devido principalmente a essas vias aéreas ainda que são muito reativas e muito imaturas. Então, o primeiro passo é investigar, né? Qual que é a causa dessa tosse? É uma alergia? É um resfriado? É uma asma? É uma rinite? Para a gente poder tratar dessa forma o foco do problema e não somente o sintoma ali está ali isolado. Então, grande parte dos casos, quando vem ali casos de tosse em crianças, a gente tem ali como principal pilar a lavagem das narinas com soro fisiológico. Esse soro fisiológico ele pode vir levemente aquecido. Quando a gente fala levemente aquecido, é simplesmente morno. A mãe pode ali amornar esse soro fisiológico ali no próprio micro-ondas, porque com o soro um pouquinho mais morno, ajuda a eliminar com mais facilidade ali todos os alérgenos, toda a coriza, toda a secreção que pode estar ali dentro da cavidade nasal. Também como pilar de tratamento de casos de tosse em crianças, a nebulização e a hidratação oral. Então, esses três pilares são fundamentais para a criança que apresenta tosse, né? É a lavagem das narinas com soro fisiológico, a nebulização e a hidratação oral. Né? Isso aí a gente vai ajudar o paciente a conseguir eliminar essa secreção, esse muco, essa coriza com mais facilidade, né? É muito importante não usar antitussígenos em crianças, né? Apesar de ser ali os xaropes, muitas vezes ali, né, como os mais dispensados no balcão da farmácia, muita atenção ao uso de antitussígenos em criança, em xaropes. Primeiro, se a gente inibe esse reflexo de tosse, esse paciente começa a acumular essas secreções com muito mais facilidade. Acumulando essa secreção com muito mais facilidade, a gente tem ali a proliferação, a capacidade de proliferar principalmente bactérias naquele ambiente, né, que é um ambiente ali, hostil para a proliferação dessas bactérias e gerar infecções graves nessas crianças, como pneumonias ou como infecções bacterianas. Então, antitussígenos e xaropes são totalmente contraindicados quando a gente fala de uma criança, principalmente também devido às suas contraindicações. Então, a formulação xarope em si é uma formulação que tem um alto teor de açúcar. Então, nós temos aí o preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que crianças, né, até 2 anos de idade não utilizem açúcar na sua alimentação. Se a gente tem um xarope com alto teor de açúcar, isso é totalmente contraindicado numa criança, principalmente naquelas menores de 2 anos. Então, isso precisa ser muito bem avaliado durante ali as indicações para que a gente não comprometa a segurança dessa criança.
Então, sempre quando a gente se depara com um quadro de tosse em crianças, é investigar a causa, o que está causando ali a tosse. Se é um processo alérgico, se é um processo de resfriado, uma gripe, uma asma, uma rinite, e aplicar os 3 pilares, como a gente falou ali, a lavagem das narinas com soro fisiológico, principalmente ele levemente aquecido, principalmente se essa mãe guarda esse soro fisiológico aberto na geladeira, é necessário ali fazer ali a questão do aquecimento para poder ajudar, inclusive, na eliminação desse muco e também não colocar um soro fisiológico gelado nas narinas dessa criança, que pode também causar uma sensação de mal-estar. Então, a gente tem aí a lavagem de soro fisiológico, a gente tem a nebulização e a hidratação oral. Isso tudo vai facilitar, né, a questão da eliminação do muco da secreção das vias aéreas dessa criança. E nós temos aí também as infecções respiratórias virais, né, como causas também de tosse em crianças. Então, gripes, resfriados, todos esses são causas também que geram ali tosse em criança, né? Lembrando aí que gripes e resfriados são quadros virais, em que a gente tem aí um tempo de incubação desse vírus, aproximadamente de 7 até 10 dias, em que a gente vai tratar o quê? Os sintomas que essa criança está apresentando, né? A gente não vai tratar a gripe em si, porque a gripe é um quadro viral. Então, a gente vai tratar os sintomas que estão associados com esse resfriado, com essa gripe. Então, identificar se esse paciente está apresentando uma coriza, para poder indicar um antialérgico, se ele está apresentando uma secreção, se ele apresenta uma tosse, e assim identificar os sinais e sintomas que ele está apresentando. Então, em crianças também com diagnóstico, com antecedentes alérgicos, que é por isso que é muito importante a gente identificar a história clínica do nosso paciente, porque se a gente sabe que ela já apresenta um diagnóstico, um antecedente de ser um paciente alérgico, essa tosse aguda, ela também pode vir ali como manifestação dessa crise alérgica. Então, a gente tem quadros aí de rinite alérgica, de asma, que vão vir associados ali com a tosse aguda, uma tosse persistente. Então, se a gente apenas avalia esse paciente com base em um sintoma, que é a tosse, a gente não está resolvendo o problema de saúde do paciente, que é o quê? Um quadro ali de rinite ou um quadro de asma que precisa ser encaminhado, nesse caso aí, do paciente. Então, é identificar os sinais e sintomas associados para a gente poder descobrir a real causa ali do problema. Lembrando também que quando essa tosse aguda, essa tosse persistente, ela vem acompanhada de febre alta, de dificuldade para respirar, de cansaço, de abatimento intenso, é frequente ali que esse pulmão dessa criança já esteja afetado e a possibilidade ali de uma pneumonia bacteriana ali já esteja instalada e que esse paciente precisa de mais atenção, precisa de um encaminhamento. Então, por isso que é muito importante avaliar os sinais e sintomas que estão associados. Se o paciente está apresentando uma febre alta, uma febre persistente, que até passa com o uso ali de antitérmicos, mas ela retorna após ali, o efeito dos antitérmicos, o intervalo ali de administração dos antitérmicos. Essa criança já está com uma dificuldade de respirar, está com uma falta ali, uma sibilância, ela está com cansaço, está com um abatimento, com uma dificuldade ali de hidratação. É muito importante que seja encaminhado ao prescritor para poder avaliar e, dessa forma, identificar ali possíveis infecções bacterianas, principalmente pneumonias. Como nós falamos, crianças, bebês muito pequenos, eles têm ali uma dificuldade, né, na eliminação do muco, das secreções, devido ali às suas vias aéreas inferiores ainda serem muito reativas e muito imaturas. Então, esse paciente precisa de encaminhamento ali ao pediatra o mais rápido possível e a possibilidade, muitas vezes, de prescrição de antibióticos. Então, aí também nos casos de bebês muito pequenos, a gente precisa se atentar ao caso ali de resfriados. Por quê? Porque esse simples resfriado ele pode complicar com muito mais facilidade. Se a criança apresenta uma tosse aguda, uma dificuldade para respirar, ela pode, inclusive, evoluir para um quadro ali de bronquiolite viral. E também deve ser encaminhado imediatamente ali ao pediatra.
né? Em casos ali de crianças que apresentam tosse prolongada, noturna, no período noturno, principalmente com muita secreção, com muito catarro, isso também pode ser o único sinal indicativo de uma rinocinusite bacteriana, principalmente que piora durante a noite, essa tosse que piora durante a noite. Essa é uma complicação muito comum em crianças muito pequenas, que tem essa dificuldade, como nós falamos, de expelir o catarro, expelir essas secreções, como nós falamos aí, as vias aéreas muito estreitas, muito imaturas. E nesse caso pode ser necessário também o uso de antibióticos. Então, avaliar essa tosse, principalmente em quadros aí de noturno, se essa tosse piora à noite, se essa criança só tosse à noite, avaliar ali a presença de secreção, a presença de catarro e fazer o encaminhamento necessário, porque pode ter aí evolução para essa rinocinusite bacteriana e a necessidade também de iniciar antibióticos. Em relação à tosse aguda, nós precisamos de entender as diferenças de tosse aguda para a tosse crônica. Como nós falamos, a tosse aguda, ela tem uma permanência maior ali de 2 semanas. Então, um paciente que já vai vindo com tosse frequente a partir de 2 semanas, ela precisa ser encaminhada ao médico. Por quê? Porque precisa ser avaliado ali infecções respiratórias bacterianas, né? Uma rinocinusite bacteriana, como nós falamos, a possibilidade de tuberculose, de refluxo, né? Tosse persistente por mais de 2 semanas precisa ser encaminhado. O que a gente vai avaliar aí no balcão da farmácia são as tosses crônicas, que têm tempo de permanência menor que 2 semanas, que estão associadas principalmente a gripes, a resfriados, a quadros alérgicos. É muito comum crianças pequenas ali que aparecem no balcão da farmácia com quadros ali de secreção, de coriza, com aquele narizinho escorrendo, devido aí reações alérgicas muito comuns. Por isso que a gente sempre bate na tecla dos 3 pilares fundamentais quando a gente fala ali de tosse em crianças, que é a hidratação, que é a nebulização e que é a lavagem com soro fisiológico. E é muito comum a gente ver a criança que aparece ali no balcão da farmácia com o nariz escorrendo, a questão ali de usar corticoides de forma desenfreada. Então, o primeiro passo ali, o primeiro sinal que uma mãe identifica que essa criança já apresenta uma secreção nasal é a indicação, muitas vezes, de corticoides, principalmente a prednisolona. E a gente precisa de ter muito cuidado com o uso de corticoides quando a gente fala de crianças. Corticoides em crianças muito pequenas podem alterar, inclusive, o crescimento dessa criança, principalmente uma criança que está em fase de crescimento. Isso pode atrapalhar, retardar o crescimento dessa criança. Então, é um medicamento que precisa ser muito bem avaliado, a sua indicação, a sua real necessidade, porque se a gente está falando ali de um quadro que é viral, de um quadro alérgico, qual a real necessidade de se indicar um corticoide para essa criança? Então, isso precisa de identificar a segurança nesse caso. Precisa de poder entender muito bem qual é a real necessidade de se indicar um corticoide em quadros virais, em quadros alérgicos, né? Se essa criança apresenta uma tosse, né, que vem aí de um recente quadro, como uma tosse crônica, há menos de 2 semanas, é identificar ali qual é o possível causa que está levando a essa tosse, como a gente falou. Pode ser ali quadros alérgicos, pode ser um quadro ali viral, uma gripe, um resfriado, e isso vai ser tratado de forma isoladamente, avaliando os sinais e sintomas que essa criança está apresentando. Então, quando a gente fala de definição do problema de saúde, a gente lembra aí de um funilzinho. A gente chega ali com o paciente com um sintoma e a gente vai afunilando para a gente poder entender ali qual o foco do seu problema de saúde. Então, a gente precisa identificar e fazer as perguntas assertivas para o nosso paciente, né? Há quanto tempo que esse paciente está apresentando esses sintomas? Como a gente está falando ali de tosse em crianças, a gente precisa de identificar se isso é uma tosse
crônica, se essa é uma tosse aguda, se é uma tosse que vem ali com menos de 2 semanas de duração ou com mais de 2 semanas de duração. Né? Qual que é a frequência? Essa criança é uma criança que tosse mais à noite, então ligar o alerta a possibilidade ali de uma rinocinusite bacteriana. Principalmente quando a criança deita, a gente tem ali acúmulo dessa secreção, principalmente ali na cavidade das vias aéreas superiores. A gente tem um gotejamento pós-nasal. Então, a partir desse momento, a gente tem ali uma irritação na região ali da faringe, da laringe dessa criança e que gera nessa criança uma tosse como ato reflexo, principalmente à noite, quando ela se deita, tem um acúmulo ali dessa secreção. Então, se essa frequência está vindo ali, principalmente no período noturno, se alertar essa probabilidade ali de gotejamento pós-nasal. Avaliar também todos os sintomas que estão associados para a gente poder identificar se trata de um quadro alérgico, se trata de um quadro viral ou se trata de um quadro ali bacteriano. E também avaliar os medicamentos que esse paciente faz uso. A gente sabe também que tem alguns medicamentos que trazem reações adversas que vão poder causar algum problema de saúde. Então, somente ali identificando todos esses sinais e sintomas que a gente vai poder identificar e fazer dessa forma a indicação farmacêutica que seja mais segura e mais eficaz para o nosso paciente. E aí a gente passa para o nosso terceiro passo, que é a seleção em si do medicamento para o paciente, né? Como a gente já identificou ali o problema de saúde, que já foi claramente definido, dessa forma o farmacêutico ele vai selecionar qual o medicamento mais apropriado para poder tratar aquela condição. Isso aí vai envolver alguns fatores, como a gente falou, a eficácia daquele tratamento, a segurança, principalmente quando a gente abordou ali sobre os corticoides. Uma criança em fase de desenvolvimento, tem realmente a necessidade de se usar um corticoide? Vamos avaliar os principais sinais e sintomas e avaliar também os riscos-benefícios daquela indicação. Vou avaliar também a posologia. Qual a posologia correta para aquela criança, para aquele paciente? Avaliar se tem alguma interação medicamentosa com os medicamentos que aquele paciente já faz uso, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais que podem ocorrer durante aquele tratamento, para a gente poder alertar a esse paciente. Então, o farmacêutico, ele vai escolher um medicamento ali que seja adequado de acordo com as características individuais do meu paciente, né? Nós estamos falando ali tanto de crianças na nossa aula, e aí a gente precisa de identificar a segurança, principalmente na indicação de medicamentos para crianças. Nós temos aí tetraciclinas. Tetraciclina é um antibiótico da classe dos antibióticos. A gente não vai indicar, obviamente, mas a gente vai dispensar. Então a gente também precisa de orientar a esse pai, essa mãe, esse cuidador durante as nossas dispensações. As tetraciclinas, elas causam ali danos na formação dentária dessa criança. Então avaliar o risco-benefício de utilizar aquele medicamento em uma criança. As fluorquinolonas, levofloxacino, ciprofloxacino, todas essas fluorquinolonas, as quinolonas, elas têm interferência ali no desenvolvimento da cartilagem de crescimento dessas crianças. Então, não existe um outro antibiótico, um outro antimicrobiano que seja mais seguro para ser indicado ali nessa criança, nessa fase ali de crescimento. Então, isso tudo precisa ser avaliado, né? Não é porque nós não prescrevemos antibióticos que, ao dispensar, a gente precisa de avaliar quem é o nosso paciente. Aquela dispensação ela está sendo segura, aquele paciente está sendo orientado quanto aos riscos que ele pode estar sendo submetido ao uso desse medicamento. Não seria necessário fazer um encaminhamento, um alerta para esse prescritor para poder identificar se existe uma outra opção mais segura para poder indicar para esse paciente nesse momento? Então isso tudo aí são atribuições do farmacêutico que esteja ali dominando a indicação, a dispensação, o atendimento farmacêutico, que ele vai ali optar para a segurança e a eficácia do tratamento do seu paciente. Então, como a gente está falando ali de seleção de medicamentos, se trouxemos o caso ali de tosse em crianças, a gente vai poder identificar agora qual o melhor medicamento para essa criança. Então, tratamento medicamentoso, ele deve avaliar, como nós falamos, a
causa daquela doença, a causa daquele problema de saúde que está sendo o motivo de tosse e a posologia que vai ser calculada ali de acordo com o peso dessa criança. Como nós falamos, toda indicação farmacêutica, quando a gente fala de criança, a gente tem que avaliar a eficácia e a segurança. E muitas vezes, para esse tratamento ser seguro, para esse tratamento ser otimizado, nós precisamos de calcular ali qual a dose real para essa criança. Nós temos aí crianças, muitas vezes, da mesma faixa etária, então crianças ali de 5 anos. Não é a mesma posologia para todas as crianças de 5 anos, porque eu tenho criança de 5 anos com peso menor, criança de 5 anos com peso maior. Então é muito importante a gente poder saber calcular e otimizar a dose para aquela criança, para a gente poder ter um tratamento mais eficaz possível e mais seguro possível. Então, todas essas questões ali de cálculos relacionados aí à dose de medicamentos em crianças, nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, não esqueça ali de assistir, de poder ali estar presente para você poder dominar esses cálculos farmacêuticos. Quando a gente fala também dos corticoides orais, que merecem muita atenção, porque a gente sabe que é uma prática que vem sido aí cada vez mais prescrita, sem identificar muitas vezes a segurança do nosso paciente, a gente precisa de entender que eles têm o quê? Pouca indicação em quadros infecciosos que são inespecíficos das vias aéreas. Então, eles não são indicados em casos de bronquiolite viral aguda, eles não são indicados em sinusites, em pneumonias que não são complicadas. Eles só vão ajudar aqueles pacientes ali com quadros de asma, quadros de processos inflamatórios. No caso ali de uma crise aguda, no caso de uma laringite oral aguda, que a gente tem a inflamação da laringe, por pouco tempo. Entre 3 a 5 dias. Por que de 3 a 5 dias? Porque a gente sabe que os corticoides têm riscos muito grandes, principalmente em crianças. Como a gente falou ali, retardo do crescimento dessas crianças, a questão da insônia. Então, o uso prolongado de corticoides, principalmente em crianças, precisa ser muito bem identificado, relacionado aí aos riscos e às consequências desse uso. Então, uma indicação, ela precisa ser muito bem avaliada em relação à sua eficácia e à sua segurança. Então, nós temos aí também os corticoides nebulizados, como a beclometasona e a budesonida. Eles também não são indicados em quadros gripais, gripes, resfriados, ou para aliviar a obstrução nasal da criança com resfriado e não são indicados em casos de bronquiolite, né? A budesonida, ela pode ser indicada em quadros aí de laringite aguda e principalmente nos casos aí de asma. Nós temos aí os antihistamínicos de primeira geração, eles também não devem ser indicados em crianças devido aí ao risco de sonolência. Os antihistamínicos de primeira geração são aqueles antialérgicos que causam muito sonolência, então eles são contraindicados principalmente em crianças. Então, sempre optar para os antialérgicos de segunda geração, que são aqueles ali que não causam sonolência e vão ser indicados em quadros de alergia, principalmente naquele caso ali de uma criança que está com secreção, que está ali com uma coriza associada a quadros aí de alergias, de rinites alérgicas principalmente. Nós temos aí o gotejamento pós-nasal, como nós falamos, quais são os pilares de tratamento para esse gotejamento pós-nasal. Aquela criança principalmente que tem tosse frequente, tosse persistente. É lavar essa secreção das vias aéreas e elevar um pouco ali a cabeceira da cama, quando essa criança for dormir, ou o berço, para que essa secreção não fique ali acumulada na laringe, na faringe dessa criança e que vai gerar a tosse como ato reflexo. Então, aqueles 3 pilares que a gente bate e reitera muitas vezes, que é a lavagem das narinas com soro fisiológico, que é a hidratação oral dessa criança e a nebulização. Então, no gotejamento pós-nasal, o principal tratamento se trata de um tratamento não farmacológico, que é poder o quê? Lavar as narinas dessa criança com soro fisiológico para poder eliminar essas secreções. E ao dormir, elevar ali a cabeceira da cama dessa criança ou do berço dessa criança para que não haja ali acúmulo de secreção ali nas vias aéreas superiores.
Em relação à lavagem das narinas, como orientar essa mãe, esse pai, esse cuidador a fazer a lavagem de forma eficaz? Como a gente falou, ela deve ser realizada com soro fisiológico em temperatura ambiente ou levemente amornada. Então pode colocar ali 10 segundos ali no micro-ondas para se tornar um pouco mais morna, porque dessa forma ajuda inclusive a eliminar esse muco com mais facilidade. Depois desse soro fisiológico aberto, ele só pode ser utilizado por 15 dias. Então, ele precisa estar armazenado em geladeira por 15 dias ou em temperatura ambiente, a validade passa a ser 7 dias, com o frasco que esteja bem vedado. Depois desse período, precisa ser descartado. Então, se essa mãe está armazenando esse soro fisiológico aberto em geladeira, ele tem prazo de validade de 15 dias. Se tiver em temperatura ambiente, o prazo de validade passa a ser 7 dias. Após esse período, precisa de ser descartado, tá? Nos quadros aí de síndromes gripais, resfriados, rinossinusites alérgicas, o uso de solução hipertônica tamponada tem sido mais eficaz, segundo as evidências. Quais são essas soluções hipertônicas? Aquela com soro fisiológico a 3%. O soro fisiológico normal, que a gente vai fazer a lavagem de narinas, é aquele 0,9%. A gente tem ali aqueles quadros, né, de síndromes gripais em que essa paciente apresenta um quadro de coriza muito constante, de secreção com dificuldade de ser eliminada. Principalmente essa solução hipertônica, aquela 3%, ela se torna mais eficaz, ela tem uma facilidade maior de eliminar esse muco, de inclusive fazer ali o batimento mucociliar funcionar com mais eficácia e assim eliminar essa secreção com mais facilidade, tá? Lembrando que o volume a ser utilizado de lavagem das narinas até 1 ano, essa criança com até 1 ano de idade, ela vai usar 10 ml em cada narina. E acima de 1 ano já vai usar 20 ml em cada narina para fazer essa lavagem de soro fisiológico. Em relação à solução hipertônica tamponada, como nós falamos, aquela solução a 3%, ela apresenta um melhor desempenho para a limpeza nasal, ela reduz inclusive o edema, aquela obstrução nasal, o edema da mucosa, porque ela vai estimular melhor o batimento mucociliar. Esse batimento mucociliar ele é responsável por conduzir essa secreção para ser eliminada. Então, ele estimula melhor esse batimento mucociliar e dessa forma essa secreção vai ser eliminada com mais facilidade. Então, em caso de excesso aí de secreção, principalmente em caso de rinocinusite infecciosa, aquela criança está com uma secreção muito grande, muito volumosa, com obstrução nasal, com dificuldade de ser eliminada ali com a lavagem de soro fisiológico a 0,9%, essa solução hipertônica tamponada, ela tem sido muito mais eficaz de acordo com as evidências. E aí a gente passa dessa forma para a nossa próxima etapa, que é a orientação do paciente. Então, eu já avaliei o meu paciente, eu já selecionei o medicamento principal para esse paciente, agora eu vou orientar o paciente a forma correta de uso daquele medicamento. Então, essa também é uma parte crucial da indicação farmacêutica, que é a orientação ao nosso paciente. Então, o farmacêutico ele deve explicar detalhadamente a esse paciente como administrar aquele medicamento de forma correta, qual a posologia indicada para aquele paciente. Lembrando ali que nós temos medicamentos que vão interagir ou não com o alimento, que vão ter absorção melhorada com o próprio alimento. Então, a gente precisa identificar se aquele medicamento precisa ser administrado longe das refeições ou após uma refeição, para a gente poder ter a otimização do seu tratamento. Então, qual a dosagem também apropriada para aquele paciente? Como nós estamos abordando ali a indicação para as crianças, eu vou precisar de fazer o cálculo para poder ali informar qual é a principal dosagem, a dosagem mais segura e mais eficaz para aquele paciente, né? Quais são os horários de administração daquele medicamento? Eu preciso entender a rotina do meu paciente, né? Que horas que o meu paciente acorda? Que horas que o meu paciente vai se deitar? Para que eu possa colocar o medicamento
nesse intervalo, para que ele possa dessa forma ter maior adesão ao seu tratamento. Não vai adiantar nada eu colocar um medicamento para ser administrado ali às 11 horas da noite numa criança, sendo que essa criança está dormindo. Então, acordar essa criança para poder administrar esse medicamento pode gerar um certo transtorno para esse pai, para essa mãe, para a rotina dessa criança. Então, vamos entender quem é o nosso paciente, como é a rotina do nosso paciente, para a gente colocar o medicamento ali dentro ali da sua rotina e dessa forma melhorar a adesão ao seu tratamento. Precisamos também de orientar contra os efeitos colaterais que podem acontecer ali durante o uso daquele tratamento, né? E qual seria ali a conduta desse paciente? É retornar ao farmacêutico, é informar o farmacêutico para que possa ver ali as possíveis alterações. Então é muito importante esse passo de orientação, porque esse passo é que vai determinar como que vai ser a adesão ao tratamento desse paciente, como é que vai ser o tratamento desse paciente, se ele realmente vai ser eficaz. Então é muito importante que a gente garanta dessa forma que o paciente inclusive compreenda completamente como utilizar o seu medicamento de uma forma que seja segura e uma forma que seja eficaz. E aí a gente entra naquele parâmetro, né? Se a gente está fazendo uma orientação, uma prescrição, uma indicação, o mais adequado seria você fazer essa prescrição farmacêutica para o paciente. Porque ali durante o balcão da farmácia, você vai passando inúmeras informações. O paciente chega em casa, muitas vezes não se recorda de tudo aquilo que você falou, não se recorda ali do horário correto de administrar o medicamento, se precisa ser com alimento, sem alimento. Então é muito importante que você faça o que? A prescrição, que você tenha ali o seu prontuário, o seu receituário, para que possa prescrever e anotar as principais orientações que esse paciente precisa de seguir para poder aí ter uma melhor adesão, um maior comprometimento também com o seu tratamento. E por último passo, a gente tem o acompanhamento e o monitoramento. Então, após a indicação do medicamento, após a orientação ao nosso paciente, o farmacêutico ele deve acompanhar o paciente ao longo do tratamento. Isso vai incluir ali toda a revisão periódica da sua terapia medicamentosa, avaliar ali a aderência do paciente ao seu tratamento, e a monitorização, se caso aconteça ali algum efeito colateral, algum problema relacionado a esse medicamento. Então é muito importante que você peça ao paciente para poder fazer o retorno, seja ali em 24 horas, em 48 horas, em 72 horas, conforme você achar necessário, para que você possa avaliar como está sendo o andamento daquela indicação, principalmente quando a gente fala de criança. Por quê? Em 24 horas, em 48 horas, essa criança ela pode evoluir muito bem para melhora dos seus sintomas, mas também para piora dos seus sintomas. Então, a gente precisa de acompanhar para poder avaliar se essa criança não vai precisar de ser encaminhada a um pediatra, se aquela indicação está sendo eficaz, que ela pode continuar o seu tratamento até a finalização, ou se é preciso ali fazer intervenções necessárias ali durante o seu tratamento, a sua indicação. Então, é muito importante esse acompanhamento, é ter esse paciente próximo a você para que você possa ali acompanhar. Isso, inclusive, gera uma fidelização ao paciente. O paciente está enxergando que você tem ali todo o conhecimento, o domínio da indicação, mas muito mais importante, tem o consentimento e a preocupação de estar acompanhando aquele paciente. Você pode ter certeza que uma possível outra indicação, uma possível outro problema de saúde que esse paciente vai precisar vir a ter, é você que ele vai procurar, porque ele já demonstrou ali durante aquele atendimento, você já demonstrou durante aquele atendimento o seu comprometimento com a saúde do seu paciente, né? Isso não tem preço, isso é valor, como nós estamos falando aqui ao longo da nossa aula. Toda essa indicação farmacêutica, esse preparo, esse domínio que o farmacêutico passa a ter a partir do momento que ele conhece todas as técnicas de uma indicação farmacêutica que seja segura e eficaz, ela é importante inclusive para gerar a fidelização do seu paciente, para ele poder te enxergar como um profissional ali que realmente é capacitado e habilitado para resolver o seu problema de saúde. Então,
quando a gente fala desse acompanhamento, desse monitoramento, ele é muito necessário, ele é extremamente necessário, porque o farmacêutico ele pode fazer, inclusive, ajustes ali na terapia para garantir que essa segurança, que essa eficácia seja contínua ao longo do tratamento. Então, a gente precisa de entender que essas 5 etapas, elas são extremamente essenciais para que a gente possa garantir que essa indicação farmacêutica ela possa ser realizada de uma forma segura e que os pacientes eles recebam os medicamentos apropriados para suas necessidades específicas, que esse tratamento seja individualizado, respeitando ali a individualidade de cada paciente, minimizando os riscos e otimizando cada vez mais os resultados terapêuticos para o nosso paciente. Então, pode parecer simples, mas são etapas extremamente necessárias para que a gente possa conduzir a melhor indicação farmacêutica para o nosso paciente. Eu tenho certeza que se você seguir esses 5 passos, o seu atendimento farmacêutico, a sua indicação farmacêutica, ela vai simplesmente mudar completamente a vida do seu paciente. Você vai ter muito mais segurança, vai ter domínio para poder fazer a indicação correta no momento ali que esse paciente te procura na farmácia com algum problema de saúde. Você vai ter capacidade de poder indicar medicamentos que sejam de forma realmente eficaz, que seja realmente seguro e dessa forma ali promover o bem-estar e a melhora significativa do problema de saúde do seu paciente. Hoje, Farma, você aprendeu quais são aí os 5 pilares fundamentais para você fazer uma indicação farmacêutica de forma segura e assim ter ali segurança para poder orientar os pacientes aí na farmácia. Na próxima aula, que vai acontecer na quarta-feira, às 9 horas da manhã, você vai aprender indicação farmacêutica na pediatria. Nós vamos ter exemplos práticos. Você vai aprender a fazer ali cálculos de medicamentos baseados no peso do paciente e assim garantir segurança nas suas indicações. É muito importante que você domine essa indicação farmacêutica em pediatria, porque só assim você vai ter segurança para poder indicar algum medicamento para uma criança de forma que seja segura e eficaz. É muito importante que você domine os cálculos farmacêuticos, saber calcular ali a dose de um medicamento com base no peso dessa criança, para poder garantir que aquela dose seja realmente otimizada. E a palavra-chave da nossa aula de hoje é medicamento. Então anota aí para você não esquecer. No final do nosso curso, você vai precisar de todas essas palavras-chave para você receber o seu certificado de participação. E também tem um recado muito importante para você. Então, antes da gente finalizar o nosso curso aqui, todos os nossos slides das nossas aulas, eles vão ser enviados para o nosso grupo de WhatsApp do curso. Então, caso você ainda não esteja ali dentro de algum grupo de WhatsApp, aqui embaixo vai ter o link para você poder entrar e ter acesso ali a todos os materiais complementares. Então, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!